Alguém já ouviu aquela curiosidade de que no Japão as crianças do ensino fundamental não fazem provas? Eles não fazem provas porque se supõe que, durante o ensino fundamental, o mais importante é avaliar o trabalho em equipe, a ética, a moral, a formação como pessoa, e não tanto as notas. Bom, isso teve muitas consequências. Eu sou Naka, este é o Japatonic, e hoje vamos falar um pouco sobre toda a trajetória educacional dos japoneses e como eles acabam trabalhando em empresas onde seus diplomas não valem nada. Bom, acontece que em 2002, o governo implementou um sistema educacional chamado Yutori Kyoiku. Esse sistema consistia em exigir menos dos jovens nascidos entre 1987 e 2005 na escola. Ou seja, reduzir o nível de exigência acadêmica para diminuir o estresse escolar. Basicamente é isso. E a gente pensa, que bom! Veja! O que esses jovens aprendiam era mais sobre trabalho em equipe, empatia, coisas muito humanas, né? Mas não tanto a questão das provas. Não se insistia tanto em estudar e estudar e estudar, né? Porque o Japão tinha muita essa fama de que os jovens estavam muito estressados pelo nível de exigência das escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E bom, o Yutori Kyoiku tentava reduzir isso, digamos. Por um lado foi bom, porque, claro, o estresse escolar diminuiu bastante. Mas o que acontece com isso? Acontece que perceberam que o nível acadêmico dos jovens era extremamente baixo. Ou seja, perceberam que os jovens terminavam o ensino fundamental ou às vezes o ensino médio e tinham dificuldade para fazer cálculos matemáticos super básicos. E isso foi um pouco alarmante para o governo. Portanto, o que o governo fez desde 2011, eles foram retirando tudo o que era o sistema de Yutori Kyoiku. Mas qual era o problema? Que já era tarde demais. Os jovens já eram muito incompetentes nos estudos. E, infelizmente, todos os jovens que nasceram a partir de 95 receberam toda uma educação Yutori. E é muito curioso porque, por exemplo, há pessoas em conversas entre japoneses que dizem que alguém com quem se encontram é muito Yutori. Não se referem necessariamente a serem desajeitados, burros, com baixa capacidade intelectual, mas às vezes também quando falam de pessoas da época, da geração, mas ultrassensíveis, porque justamente o que esse sistema de educação fazia era sensibilizar mais os jovens para aprenderem sobre empatia, trabalhar em equipe, ser uma boa pessoa. O bom que essa geração trouxe é que é a geração que mais, digamos, luta ou protege os direitos humanos, né? Por exemplo, que não toleram abusos, assédios, todo tipo de assédio, que no Japão tem muito. Bom, essa geração trouxe à tona as coisas que estavam erradas na sociedade japonesa. Mas claro, no nível acadêmico, eles estavam em um nível extremamente baixo. Aliás, estou no Santório Nezu, que é um templo que fica perto. Bom, que é muito bonito porque tem muitos toris. Ou seja, basicamente, os jovens que hoje em dia têm entre 25 e 30 anos, mais ou menos, receberam praticamente toda uma educação Yutori e pertenceriam ao que seria Yutori Sedai, que é a geração Yutori. Que bom, o desempenho geral básico desses jovens é baixo, mas, como eu disse, desde 2011 isso foi sendo retirado. Portanto, os jovens com menos de 20 anos já têm. Eles tiveram uma educação normal. Não voltou ao nível de exigência que o Japão tinha nos anos 80, mas o nível de educação aumentou um pouco. Há um pouco mais de exigência. Agora vamos para o lado da universidade. Veja, o Japão tem universidades nacionais, tem universidades privadas, a maioria são privadas. E o fato é que há um bom nível, tanto nas privadas quanto nas públicas. Existem universidades públicas que têm um nível muito alto e outras que têm um nível muito baixo. E existem universidades privadas que também têm um nível muito alto e muito baixo. Como se separa o nível das universidades? Bem, pelos exames de ingresso. A maioria das universidades privadas costuma ser muito cara. E o nível de ingresso pode ser algo mediano, normal.
Por exemplo, agora estamos no campus da Universidade de Tóquio, a Universidade de Tóquio, e esta seria praticamente quase a melhor universidade de todo o Japão. É como chamar de Harvard do Japão, né? E é uma universidade pública. Aqui as pessoas pagam muito pouco pelos cursos. E uma pessoa basicamente que diz que é formada pela Universidade de Tóquio, é difícil não encontrar trabalho, porque é justamente como dizer, formado em Harvard, né? A mais famosa do país. Depois tem as grandes particulares de Tóquio, que são a Waseda e a Keio, que estão entre as maiores e são particulares. Mas enfim, a questão é que, embora seja difícil entrar na universidade, o resto do curso, em geral, não é muito exigente. Portanto, se um curso diz que dura 4 anos, a pessoa, uma vez que entrou, em 4 anos, vai receber seu diploma. Geralmente, é fácil passar em todas as matérias, pois o nível das provas não é alto. E a maioria das pessoas que conheço que foi para a universidade no Japão, as lembranças que têm da universidade são de terem se divertido, de ter muito tempo livre, de poder sair para beber, aproveitar a vida adulta e sair, procurar garotas, procurar bebida, procurar festas, se reunir com os amigos. Quando, por exemplo, eu me lembro que na minha época, na Argentina, meus amigos que iam para a universidade diziam: "Não posso ir à balada porque preciso estudar para uma prova." No Japão é diferente. Claro que, em universidades de altíssimo nível, há mais exigência para ir às aulas com regularidade, as formas de conseguir notas para passar nas matérias é outra coisa. Mas é muito curioso que a maioria dos japoneses que vai para universidades privadas acabe muito endividada, porque os cursos universitários são muito caros. Para ter uma ideia, anualmente, o mínimo que se paga na universidade é, por ano, cerca de $10 mil, $20 mil. Há cursos que custam, durante toda a graduação, $100 mil. E se alguém vai para medicina, nem se fala. Porque os de medicina, os que têm mestrado e tudo mais, são cursos mais longos. E se é mais longo, custa mais. Normalmente, o cálculo é feito para pagar uma certa quantia de dinheiro por 4 anos de curso. Agora, por que eu digo que ficam endividados? Porque, claro, a pessoa pode recorrer a algo chamado Shogakukin, que seria como uma espécie de hipoteca acadêmica, na qual os jovens podem ir e fazer uma espécie de exame básico para poder pagar todo o curso, e essa dívida é paga depois de se formarem na faculdade. Certo? E tem gente que às vezes tem o Shogakukin e paga em parcelas ao longo de 20 anos, porque podem ser cursos muito caros. Como curiosidade, esta é uma estátua do famoso cachorro Hachiko, se encontrando com seu dono, o professor Ueno. Que, bom, o professor era professor desta universidade, da Universidade de Tóquio. E, bom, é muito bonito porque tem uma estátua do Hachiko se reencontrando com seu dono, né? Que bonito! Mas, bom, também por isso dizem que a universidade é a última etapa feliz das pessoas, né? Porque é quando nos tornamos adultos e temos tempo livre para trabalhar e construir um futuro, todo um futuro pela frente, etc. Mas, justamente, uma pessoa formada não seria uma pessoa completamente especialista na sua área, né? E o que isso nos traz? Pessoas com diplomas completamente inúteis. É que, na verdade, é incontável a quantidade de pessoas que conheço ou conheci que se formaram na universidade, em algum curso X, e nunca usaram seu diploma em nenhum trabalho onde pudessem aplicar o que estudaram. Porque justamente os jovens vão, estudam, se formam, mas não saem dizendo: "Bom, sou um profissional de tal área, tenho que procurar um trabalho na área em que estudei." Não. A menos que sejam justamente médicos, advogados, carreiras que precisam de doutorado, mestrado, algo assim, né? Mas eu tenho muitos conhecidos que estudaram. Por exemplo, agroeconomia, engenharia, um monte de coisas. Cursos que eles deixaram só na graduação básica de 4 anos. E todos acabam trabalhando em algo que não tem nada a ver. Empregos que às vezes nem precisam de diploma ou trabalhos de escritório básicos. A maioria, o normal do japonês médio, é procurar um emprego de escritório, em alguma empresa, onde possa fazer toda a sua carreira ali. Agora,
O fato é que a maioria das empresas não presta muita atenção em qual universidade o jovem se formou. Por quê? Justamente, todos os japoneses têm consciência de que os diplomas não servem para nada. A menos que seja justamente de universidades de destaque, como a Universidade de Tóquio, né? E algo que acontece em muitas grandes empresas é que, para certos cargos, se forem cargos importantes, eles descartam as pessoas que pertencem à geração New Tory. Porque justamente é uma forma de filtrar. Se há muita gente se candidatando para um cargo importante, a primeira coisa que fazem é descartar as pessoas que receberam educação da época Tory, não é? Assim você já sabe que o nível deles será mais baixo. E talvez eles procurem pessoas formadas em grandes universidades. Mas a questão é, então, para que as pessoas vão para a universidade? Porque, claro, se não for para a universidade, se não tiver esse diploma básico, porque para muitos japoneses, ter o diploma universitário é quase como ter terminado o ensino médio. E a maioria das empresas que têm trabalhos administrativos, de escritório, qualquer coisa, ter um diploma universitário diz algo bom sobre essa pessoa, que ela foi estudar um pouco além do ensino médio, né? Mas o que importa para as empresas? Que não se importam tanto com o diploma universitário, porque para os japoneses a experiência de trabalho é mais importante. Portanto, sempre que contratam jovens para certos cargos, eles dão um salário baixo e vão ensinando aos poucos toda a dinâmica do trabalho. A gente pensa, uma pessoa formada como funcionário de escritório deve ganhar bem. Não necessariamente. O Japão, especialmente Tóquio, é uma cidade muito financeira, muito administrativa. Nem todos os funcionários de escritório são de classe alta. Apenas a maioria costuma ganhar entre 250 mil ienes, que seria algo em torno de 1.700, 1.800 dólares, quando o salário mínimo é de 1.300 dólares. E então a gente se pergunta, mas para quê? Então, trabalhar como funcionário de escritório, estudar tanto? Bem, o fato é que não desvie seu ombro, né? Bem, o fato é que os japoneses, normalmente o japonês médio, meio que almeja, vamos ver, como objetivo de vida, sempre procuram tentar entrar no sistema de trabalho japonês. Trabalhar em uma empresa para se estabelecer é que o Japão é um país onde as pessoas aprendem o trabalho no próprio emprego e as demissões são extremamente raras. As empresas normalmente não demitem. Veja, existe isso de fazer os funcionários pedirem demissão. Talvez isso fique para outro vídeo, né? A questão é que as pessoas se estabelecem em uma empresa onde pagam seus impostos, sua aposentadoria, seus seguros, e a pessoa se torna completamente estável. Pode ficar desde que se forma até se aposentar, na mesma empresa. E isso é algo que muitos japoneses procuram ter. E a maioria dos universitários meio que segue por esse caminho. É como se, para as pessoas que não estão muito decididas sobre o que fazer na vida, elas vão e seguem esse caminho. Inclusive tem gente que se forma em universidades grandes, como as que mencionamos, e às vezes acaba trabalhando como funcionário de escritório também. Porque são pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, mas, no final das contas, não têm experiência. Entram em uma empresa que talvez seja só de passagem, por assim dizer, e acabam recebendo um salário bem comum. Que bom! Vamos ver. Mesmo assim, o salário inicial em uma empresa, como escriturário, pode ser de 200 a 250 mil ienes. Com o tempo, você pode ser promovido. Sempre há chance de crescer. E parece haver futuro em empresas. Esse é o ciclo de vida típico de um japonês, digamos assim. Mas enfim, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Nos vemos na próxima. Um abraço pra você, pra sua família, pro seu bichinho de estimação e pro idiota do seu vizinho. Cuidado com a bicicleta. Tchau.